Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos aqui no capítulo 9 do Livro dos Médiuns, dos Lugares Assombrados. Vocês estão comigo, Eduardo Araújo, e com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, nos fortaleça. E Paulo Renato, que já estará aqui conosco. Está chegando. Então nós vamos dar continuidade, Livro dos Médiuns, capítulo 9, item 132. Vamos entrar agora na pergunta de número 9A. Semana passada lemos a pergunta 9, agora é a 9A, é a pergunta seguinte, que está ligada à questão anterior. Kardec pergunta o seguinte: quais as circunstâncias que podem levá-los, esses espíritos, a buscar tais lugares, os lugares ditos assombrados? E os espíritos respondem: a simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de se comunicarem com elas. Entretanto, nem sempre são louváveis as intenções que os animam. Quando são espíritos maus, olha como é interessante, é que muita gente não gosta, mas Kardec deixa muito claro, são espíritos maus. São nossos irmãozinhos. A gente entende que são irmãos nossos, mas que estão ali com uma má intenção. O Divaldo fala que às vezes você fala como espírito na reunião, meu irmãozinho, se visse quem está ali, sairia varado. Então, vamos dando sequência aqui. Então, Kardec diz que quando são espíritos maus, questão 9A, podem querer vingar-se das pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns espíritos, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. E aí, lembrando do programa anterior, que nós lemos aí o livro Céu e Inferno, no capítulo 6 da segunda parte, Criminosos Arrependidos, o espírito de Castelnaudari, onde o espírito se apresentava de forma muito violenta. Ele ficou na casa durante 251 anos, ele tinha cometido 2 assassinatos na casa, ele matou o próprio irmão, matou a esposa e ficou ali. Chegou a ser feito até um exorcismo na casa, no século XIX, até que chegou a Kardec a história, porque um dos habitantes da casa tomou uma bofetada e durante a sessão de evocação desse espírito, a médium o viu, disse que ele tinha um aspecto terrível, estava com a camisa ensanguentada, era assim que ele se via, e com um punhal na mão, mostrando claramente que era um espírito, segundo Kardec coloca, até terrível, um espírito muito mau, mas que estava ali para ser socorrido Sim. E auxiliado. Então são algumas vezes espíritos efetivamente maus, Paulo Renato, e não estão ali para brincadeira. Justamente, é importante que os próprios espíritos recomendam, que nós aprendamos a distinguir o bem do mal. Allan Kardec tem isso lá nas questões 629 diante do Livro dos Espíritos. Porque se nós somente enxergarmos o bem em toda parte, nós estaremos na condição de pessoas iludidas, iludidas no que diz respeito à virtude dos homens ou às próprias virtudes. Porque Jesus Cristo, quando dispersou os seus discípulos, apóstolos, falou que os mandaria em meio de lobos ferozes, quer dizer, daqueles que desejam e realizam o mal. Então era preciso reconhecê-los para que se soubesse como agir com eles. Então é preciso que nós tenhamos olhos de distinção, que aprendamos a discernir, como diz os Espíritos, e depois estudemos para compreender a melhor maneira de agir em tais situações. Mas
É tão prejudicial ver o mal em toda parte quanto ver o bem, somente o bem em toda parte. É preciso que nós aprendamos a nos ler intimamente, isto é, a nos vermos na condição de espíritos, né, que, por determinação de Deus, fazemos o nosso progresso pelos mundos materiais. E que aqueles que estão envolvidos se comprazem absolutamente em praticar o mal, esses têm uma destinação superior. A gente pode não gostar, não querer, a gente pode querer punir, né, se vingar, mas a condição natural é essa. É isso que nós temos aprendido com o Evangelho de Jesus e que a doutrina espírita nos esclarece. Todos somos filhos de Deus e com igual destinação e com as mesmas possibilidades de se regenerar. Agora, o tempo que isso vai se dar, isso realmente corre por conta de cada um de nós, mas a destinação é igual para todos. Sim. Então é preciso desenvolver algum grau de compreensão para com aqueles que se comprazem no mal, mas me parece que esse grau de compreensão sem a doutrina espírita fica difícil. Porque olha, identificar esse nível de espírito não é ofendê-los. Ao contrário, é em respeito a eles mesmos e a nós, buscar uma maneira de vigilância e de cuidado. Porque Jesus fala, para lidar com certa casta de espírito, se faz necessário jejum e oração. Vamos lá? Então, questão número 10. Allan Kardec pergunta: são sempre os antigos moradores que assombram os lugares mal assombrados? As casas, não é? Resposta dos benfeitores: sempre não. Algumas vezes sim. Se o antigo morador de um desses lugares for espírito elevado, não se preocupará com a sua habitação terrena, nem com seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares quase sempre o fazem por mero capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspira em certas pessoas. Então, assim, são vários motivos que levam o espírito a estar num determinado lugar. Às vezes, é a mera simpatia do que acontece ali, né? Se você está num prostíbulo, quais são os espíritos que vão frequentar um prostíbulo? Aqueles que se interessam pela promiscuidade sexual. Se você está num boteco, onde se tem a embriaguez, quais são os espíritos que frequentam o boteco? Espíritos ligados à embriaguez pelo vício do álcool. E por aí vai, às vezes é uma mera simpatia, não é, Paulo Renato? São as nossas companhias, né? Muitos daqueles, dentro aí do exemplo que você deu, não tem nada a ver com a nossa vida passada e nem essencialmente com a nossa vida presente. Mas naquele ambiente de convivência, simpatizaram conosco e resolveram nos acompanhar até o nosso lar. E ficam como condôminos, como moradores permanentes. Porque há uma simpatia de interesses. Então, André Luiz mostra muito bem isso nas obras dele toda, mostrando que quando ele vai em determinado lugar, inclusive no próprio lar dele, lá ele encontra diversos espíritos, brincalhões, galhofeiros, espíritos que desejavam fazer o mal. O espírito está lá na convivência familiar muito natural, né, sem que os habitantes encarnados pudessem ter a mínima percepção. Então, como já foi dito e várias vezes, e todos nós conhecemos pela literatura espírita, os espíritos vão a toda parte. Estão em todos os lugares, como nós encarnados. De alguma forma, vamos a toda parte e estamos em todos os lugares. Aí a pessoa pode considerar, mas eu não vou em toda parte. Mas o outro vai, né? Eu não posso entrar em tal lugar, mas outro entra. Então, nesse genérico, nessa generalização, os encarnados também estão em toda parte, vão a todo lugar e estamos sempre nos influenciando reciprocamente, para o bem ou para o mal. Então, poderíamos também nos considerar, nesse sentido, como assombração na casa de alguém, né? Se vamos a uma má assombração, né? Se vamos na casa de alguém que nos convide e lá sugerimos maledicência, sugerimos determinados atos de criminalidade, nós estamos ali na condição de uma assombração, né, de um espírito em atitude criminosa.
Então, por que estranharmos essa presença espiritual em nossos lares? Se nós fazemos questão de manter esse tipo de vida, de convivência, de relacionamento. Então, às vezes a gente, como diz aqui o Kardec, chama o espírito de mau gênio, mas esquece de incluir o próprio nome na listagem dos maus gênios. Pois é. Se um dia aquele espírito nos aguardar depois do nosso desencarne ou durante o nosso sono, nos aguardar com a lista na mão, e ele vai falar pra gente assim, meu filho, você botou meu nome lá, mas tá faltando o teu aqui. Pois é. Esse que é o problema. Então são tudo surpresas que nos aguardam amanhã ou depois, né? Por isso a necessidade do autoconhecimento, como você falou, né? Nos perceber naquilo que nós cultivamos como emoção, as ideias que nós deixamos vibrando em nossa mente, porque elas vão ser a nossa identidade. E controlar as emoções, o que é muito difícil, porque nós automatizamos o instinto. O instinto, praticamente a emoção, é uma maneira de reagir às situações. A doutrina espírita nos fornece elementos intelectuais para administrar a emoção, não para evitá-la. Evitar a gente não consegue. Mas para administrar, se aquela emoção de raiva, de ódio, de desejo de vingança surgir naturalmente, instintivamente, nós temos elementos no raciocínio que me parece suficiente para poder administrar essa emoção, ou colocá-la num campo de prejuízo menor. Né? Mas a gente não faz isso. Né? A gente é estimulado, por exemplo, pela mídia, né? Que a todo instante, a cada segundo, mostra determinados crimes envolvendo crueldade, covardia, e a gente se pega lá com a emoção toda descontrolada, né? Pensando em vingança, por que não fizeram isso, por que não fizeram aquilo outro. Mas é preciso que a gente tenha algum segundo de lucidez e fale, não, vamos esperar, vamos parar por aqui, não vamos dar vazão a essas emoções, porque elas não são boas para nós. E testemunham em contrário, dão testemunho em contrário àquilo que nós pregamos, àquilo que nós dizemos acreditar. Então, como falei antes da listagem, a gente desejou a morte de alguém, esse alguém desencarna e fica nos aguardando do outro lado, com a lista na mão, para a gente incluir nosso nome nela. Aí ele fala, meu filho, assassino por assassino, você também porque desejou a minha morte. Sim. Eu matei fisicamente, diretamente, mas você a todo instante estava desejando que eu morresse, inclusive criou quadros mentais para isso. Não é? Idealizou várias maneiras de eu morrer. Deus, Ave Maria, misericórdia. Que Deus nos ajude. Você nessa resposta me lembrou, quando eu cheguei no Bezerra de Menezes, em 87, que eu estava meio com uma tendência à depressão, uma história que não tem nada a detalhar agora, mas a pessoa que fez o atendimento fraterno ouvia, e eu não conseguia nem falar direito. Aí ela olhou assim para mim e falou, minha filha, nós precisamos educar nossa emoção. Foi tudo que aquela senhora me falou no atendimento fraterno. Orientou um tratamento espiritual, passe, algo fluidificado e o culto do evangelho. O problema das lições, das recomendações ou das prescrições é a gente ter disposição para cumprir. Para cumprir. Esse que é o maior desafio, Esse que é o maior desafio. Ó, nós estamos no programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda. Nós estamos no capítulo 9 dos Lugares Assombrados, item 132. Estamos agora indo para a pergunta de número 10A. Já lemos a questão 10, agora é uma questão ligada ainda à questão 10, então Kardec subdividiu aí para 10A. E ele questiona os espíritos. Eles podem, os espíritos, estabelecer-se num lugar desses, com vistas a protegerem uma pessoa ou a própria família? Responderam os benfeitores, certamente, se forem espíritos bons. Porém, neste caso, nunca manifestam a sua presença por meios desagradáveis. Isso é muito comum, não é, Miranda? Os espíritos familiares, né, pessoas que gostam de nós, espíritos amigos, vão até a nossa casa para nos dar ajuda, proteger, mas nunca vão criar nenhum tipo de fenômeno
desagradável, que venha assustar, que venha causar qualquer embaraço. É essa diferença, às vezes, daquele espírito familiar que vem para nos socorrer, nos orientar, o espírito sofredor que está em perturbação do desencarne e o espírito que se compraz no mal, não é? Aquele que está ali com a intenção que não é boa, mas não encontra receptividade em nossa casa, ele não vai encontrar espaço para, de alguma forma, mas é aquela tal coisa, é uma vigilância que nós, mergulhados no cotidiano, com envolvimentos materiais, nem sempre ficamos tão atentos quanto deveríamos. E nos tornamos presas fáceis por conta de nós mesmos. O espírito chega, mas se ele não encontra receptividade, chega uma hora que ele não tem como ficar. Ou ele aceita o que... É como se ele chegasse à nossa casa e vai ser oferecido uma comida. Se ele não gosta daquela comida, ele não vai ficar ali e vai seguir atrás do seu alimento necessário, né? E tem aquele que está presente dentro de casa porque é um afeto, mas está em sofrimento. Até nas reuniões mediúnicas, tem aquele que é o sofredor e tem aquele que é o malfeitor. Vamos agora para... Fala, Paulo Renato. Não, as questões do Livro dos Espíritos que falam a 484, por exemplo, e a 485. A 484 diz o seguinte, Kardec perguntou: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Interessante. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Resposta: a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se a uma reminiscência das paixões humanas. Então, são questões interessantes para a gente associar a essas que Kardec levanta aqui no Livro dos Médiuns, né, mostrando que os espíritos se associam a nós por bem ou por mal, dependendo das nossas inclinações, das nossas tendências, e não só pelas nossas virtudes. Vamos nós aqui, questão de número 11. Haverá qualquer coisa de real na história da Dama Branca? Essa história é famosa, hein? Até na época da minha escola o pessoal falava, cuidado com a mulher de branco. Eu tinha até medo de entrar no banheiro. E os espíritos respondem: apenas um conto extraído de 1000 fatos verdadeiros. Quer dizer, uma coisa acontece e aí aquela história se espalha e vira aí... Cada um aumenta um pouco. Cada um vai aumentando um pouco. E aí, Miranda, tu tinha medo da Dama de Branco? Não, lá em Pão de Açúcar também tinha essa mesma história, né? De uma mulher de branco que certa hora perambulava na cidade. Eu lembro da vó Alice, era uma senhorinha que ela reunia as crianças na porta de casa, na calçada, e ficava contando essas histórias. Na hora de ir embora, na hora de ir embora, a vó Alice entrava de boa na casa dela, e cada um ia segurando no outro. Mas é interessante que é sempre a mulher de branco, nunca tá de amarelo, de azul, não, de verde. É de branco. Para se destacar na noite. Mas nesse sentido aí, nessa mitologia, digamos, a gente poderia considerar que se é mulher de branco, se está vestida de branco, está vestida, entre aspas, de luz. Né? Porque Moisés, Jesus no Tabor, todos esses grandes espíritos se apresentaram na sua exteriorização perispiritual, se apresentaram com luz, né? Então poderia se considerar que não era uma assombração má, né? Se tá lá vestida de branco, na expressão de Jesus com a veste nupcial, né, a gente talvez não tenha que temer tanto. Vamos para a questão de número 12. Será racional o homem temer os lugares assombrados pelos espíritos? Resposta dos benfeitores: não. Os espíritos que assombram certos lugares e neles produzem desordens querem mais se divertir à custa da credulidade e da covardia dos homens, do que propriamente lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que, havendo espíritos por toda parte, sempre os tereis ao vosso lado, onde quer que estejais, mesmo nas casas mais sossegadas.
quase sempre, eles só assombram certas casas porque encontram nelas a oportunidade de manifestarem a sua presença. Então, às vezes, o espírito não está nem mal intencionado. Ele apenas quer se fazer notar. E como é que ele vai se fazer notar se ele não fizer algo? Então, está ali uma pessoa que queria muito ser notada. E ela tem um quadro dela, né, que está ali na estante. Se ela tiver condições, né, através de um médium de efeito físico, de fazer aquele quadro se mover para a pessoa saber que ele está ali, ele vai fazer, mas a intenção não é maléfica. Né? Ele só quer, eu tô aqui, eu tô com você. Tudo depende da intenção do espírito que está ali. Ele vai se manifestar de uma forma suave, se ele for um espírito bem intencionado, e de uma forma mais agressiva, se ele for um espírito mal intencionado. A gente lembra daquela passagem das irmãs Fox, lá no condado de Hydesville, que elas escutaram o barulho lá na parede e tal, e depois descobriram que foi o caixeiro viajante, que foi morto, estava ali enterrado numa parede. Aí a gente pensa justamente nessa situação. Quantas pessoas devem ter passado por ali como moradores? E o espírito nunca incomodou ninguém. Né? Por que justamente com aquela família começou-se os barulhos, a chamada comunicação lá por tipitologia? Porque a doutrina espírita nos explicou isso depois. Elas ofereceram a eles a condição fluídica necessária para que eles pudessem produzir aqueles fenômenos físicos. É o que você falou e Kardec coloca aqui. Quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. Quer dizer, pode entrar e sair morador à vontade, se eles não conseguirem os elementos fluídicos necessários à manifestação, eles não vão poder se manifestar de alguma forma naquela família, não vão incomodar. No máximo, pode incomodar durante o sono, né? Mas mesmo aí também é um problema, não é? Muitas vezes a pessoa sai do corpo físico e não os vê. Eles não conseguem se fazer invisíveis. Então também não é por estarem ali que simplesmente saindo do corpo físico que nós vamos poder vê-los. A própria aparição, ela depende de uma permissão superior. O espírito tem que se colocar em condição de ser visto. E às vezes o seu estado mental ou emocional não lhe permite fazer as associações fluídicas necessárias para que ele seja visto mesmo no mundo espiritual. E aí, Maria de Fátima Miranda? Tudo que o Paulo Renato já falou, não é? Quem está ouvindo deve lembrar e associar algum caso. E já vai compreender exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu. Por isso a importância dos hábitos saudáveis que nós vamos desenvolvendo. Ler o Evangelho, mas pensando no Evangelho. Não é terminou o culto, fechou o livro, acabou. Não. Terminou o culto, continua fazendo as atividades, lembrando o que é que os Espíritos nos orientaram. Porque é a medicação. O Evangelho é a medicação quando nós fazemos o culto e permanecemos lembrando. Vira e mexe, o pensamento vai lá e revisa o que foi lido e a mensagem que ficou para nós. E é interessante, nesse sentido do culto no lar, considerar um certo tempo depois do culto para os afazeres domésticos, para os lanches, né, para o jantar, seja lá o que seja. Porque às vezes a pessoa está no culto e terminou o culto já sai arrumando casa, sai jantando, não dá um tempinho para que aquilo que foi estudado no culto seja absorvido mentalmente, racionalmente, e considerando também a presença dessas entidades espirituais. Muitas vezes, depois do término do culto, as entidades continuam ali. Sim. E se a gente trata o culto com indiferença... Eles orientam fazer o culto no horário que depois dele ninguém vai mais para a rua, de preferência se recolher. É isso aí, meus irmãos. Estamos chegando ao final do programa, mas semana que vem vamos dar continuidade. A próxima pergunta é uma pergunta que interessa a todo mundo. Haverá meio de expulsar esses espíritos que assombram esses lugares, essas casas? Então, na semana que vem, nós já vamos começar aí com essa pergunta, que é a questão de número 13. Muita paz a todos e até lá. Deus nos abençoe. Nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar e aprender com a Revista Espírita de 1858, a Revista Espírita de 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Contribuam 3386-1422. 3386-1422. Astênio, vamos continuar aí? Vamos. Fazer o sonambulismo, né? Isso, Nós, no nosso último programa, nós estávamos estudando a Revista Espírita de novembro de 1858, o tema Independência Sonambúlica. E agora a gente vai dar prosseguimento ao Independência Sonambúlica, onde Allan Kardec diz o seguinte: se o sonâmbulo só diz o que sabeis, então aqui é porque Kardec está contestando. Ele está questionando, né? Isso, a visão daqueles que dizem que o sonâmbulo só reflete o que ele vê no pensamento de quem está dialogando com ele, enfim, das coisas que estão em torno dele, né? Que não seria qualquer prova a respeito do mundo espiritual, né? E daí por diante, né? Bom, aí Kardec fala o seguinte: se o sonâmbulo só diz o que sabeis, é incontestável que é o vosso pensamento que ele traduz. Mas se, em certos casos, diz o que ignorais, contradiz vossa opinião e vossa maneira de ser, torna-se evidente a sua independência, não seguindo senão o seu próprio impulso. Tá? Então, a independência do sonâmbulo em relação àquele que está entrevistando, que está dialogando com ele, né? Bom, um único fato bem caracterizado desse gênero bastaria para provar que a sujeição do sonâmbulo ao pensamento de outrem não é uma coisa absoluta. Ora, há milhares deles. Entre os que são do nosso conhecimento pessoal, citaremos os dois que se seguem. Então, agora Kardec vai mencionar dois sonâmbulos, cujos episódios revelam a total independência deles em relação ao ambiente onde ele se encontra, né? Bom, residindo em Bercy, na rua Charenton 43, o senhor Marion havia desaparecido. Isso aqui são fatos interessantíssimos, muito interessantes, com a atuação de sonâmbulo para solucionar o fato, né? Se existissem mais sonâmbulos, a polícia estaria bem, né? Porque eles resolveriam todos os problemas que a polícia demora a vida inteira para resolver. Com certeza. Então, fala assim, residindo em Bercy, na rua Charenton 43, o senhor Marion havia desaparecido desde o dia 13 de janeiro último. Todas as pesquisas para descobrir seu paradeiro foram infrutíferas. Nenhuma das pessoas na casa das quais estava habituada a ir o tinham visto. Nenhum negócio podia motivar sua ausência prolongada. Por outro lado, seu caráter, sua posição e seu estado mental afastavam qualquer ideia de suicídio. Então ele estava plenamente equilibrado, exatamente, né? Tudo em harmonia. E desapareceu, né? Bom, restava a possibilidade de que tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente. Nesta última hipótese de acidente, né, porém, teria sido facilmente reconhecido e levado para sua casa, ou pelo menos despachado para o necrotério. Todas as probabilidades apontavam, pois, para um crime, nele se firmando o pensamento, tanto mais quanto o senhor Marion havia saído para fazer um pagamento, né? Então, como a última vez que ele saiu de casa e saiu para fazer um pagamento, já chegaram à conclusão de que, como ele estava com dinheiro, então ele tinha sido vítima de um crime, né? Bom, mas onde e como o crime havia sido cometido? Ninguém sabia. Sua filha recorreu, então, a uma sonâmbula, a senhora Roja,
que em muitas outras situações semelhantes dera provas de notável lucidez que nós mesmos constatamos. Então o próprio Kardec conhecia a senhora Rogers. A senhora Roger seguiu o senhor Marion. Obviamente, quando fala seguiu o senhor Marion, isso é super interessante. Ela não seguiu fisicamente o senhor Marion. Ela passou a ver o senhor Marion, né, perfeito, como ela era sonâmbula, né, desde o momento que o senhor Marion saiu da casa dele. Né? Não é interessante isso? Visualizou, cara? Né? Então, e acompanhou o passo dele até chegar onde o que tinha acontecido com ele. Isso que perigo, hein? Isso é super interessante. Ela fala assim, então a senhora Roger seguiu o senhor Marion desde a saída da casa dele, às 3 horas da tarde, até cerca de 7 horas da noite, quando ele já se dispunha a voltar. Viu-o descer às margens do Sena para satisfazer a uma urgente necessidade, sendo aí acometido de um ataque de apoplexia. Ela descreveu tê-lo visto cair sobre uma pedra, abrir uma fenda na fronte e depois rolar dentro d'água. Não se tratou, pois, nem de suicídio nem de crime. Ainda havia dinheiro e uma chave dentro do bolso do paletó. Quer dizer, ao que tudo parece, ele foi ali para fazer um pipi, né? Satisfazer uma necessidade imensa na beira do rio, né? A sonâmbula indicou o local do acidente, acrescentando que o corpo não mais se encontrava no local, em virtude de ter sido arrastado facilmente pela correnteza. Encontraram-no, com efeito, no local assinalado. Tinha a ferida indicada na fronte, a chave e o dinheiro estavam no bolso e a posição de suas roupas indicava claramente que a sonâmbula não se havia enganado quanto ao motivo que o levara à beira do rio. E como é que ela poderia saber disso, então, né? Se o sonambulismo não fosse fato... Sim, e se ela refletisse o pensamento das pessoas, de qual pensamento que ela estava tirando todos esses detalhes, né? Então, diante de tantos detalhes, perguntamos onde se poderia ver a transmissão de um pensamento qualquer. Eis outro fato em que a independência sonambúlica não é menos evidente. Então, o sonâmbulo totalmente independente das pessoas que estejam ao lado dela, que tenham feito consulta a ela, né? E daí por diante. Porque se o sonâmbulo só conseguisse ver o pensamento da pessoa que está conversando com ela, né, seria totalmente inexplicável isso que aconteceu aqui, né? Então, prosseguindo. O senhor e a senhora Belhomme, então agora já é outro caso, tá? Sim. O senhor e a senhora aquele está resolvido. Pronto. A sonâmbula tratou o que a polícia não conseguiu tratar. Exatamente. Né? Bom, o senhor e a senhora Belhomme, cultivadores em Rueil, a rua Saint-Denis, 19, tinham uma economia de aproximadamente 800 a 900 francos. Então eles guardavam dinheiro em casa, né? Sim. Para maior segurança, a senhora Belhomme colocou-os num armário, do qual uma parte era reservada a roupas velhas e outra a roupas novas. O dinheiro foi guardado no interior deste último compartimento. Então guardou o dinheiro junto na parte do armário onde ficavam as roupas velhas, né? Nesse momento entrou alguém e a senhora Belhomme apressou-se em fechar o armário. Algum tempo mais tarde, necessitando do dinheiro, convenceu-se de havê-lo posto deixa eu voltar aqui. Algum tempo mais tarde, necessitando do dinheiro, convenceu-se de havê-lo posto juntamente com a roupa velha, visto ter sido essa a sua intenção inicial, imaginando que tentaria menos os ladrões. Então, no pensamento dela, eu vou deixar o dinheiro nas roupas velhas, porque o eventual ladrão vai olhar a roupa velha e não vai ter mínimo interesse. Exatamente. Né? Bom, mas em sua precipitação, com a chegada do visitante, ela o pusera do outro lado, ou seja, do lado das roupas novas, né? De tal modo estava persuadida de o haver colocado com as roupas velhas, que não lhe acudiu a ideia de procurar alhures, que a intenção dela era colocar com as roupas velhas, e ela se convenceu de que ela botou nas roupas velhas, quando ela tinha colocado ela inverteu. Nas roupas novas. Né? Bom, encontrando o lugar vazio e recordando-se da visita, julgou ter sido notada e roubada, e assim persuadida, suas suspeitas recaíram naturalmente sobre o visitante, o pobre do visitante, que chegou lá na hora que ela estava guardando o dinheiro. Né? Então o dinheiro sumiu, foi ele. Bom,
A senhora Belhomme conhecia a senhorita Marion, da qual falamos mais acima. Então, a Marion era aquela que o pai tinha desaparecido. Exato. Né? Então, a senhora Belhomme conhecia a senhora Marion, da qual falamos mais acima. E contou-lhe a sua desventura, a desventura de ter perdido o dinheiro, né? Toda a economia. Esta lhe dissera de maneira que seu pai havia sido encontrado. Esta lhe dissera de que maneira seu pai havia sido encontrado, sugerindo que procurasse a mesma sonâmbula antes de tomar qualquer outra providência. Então, antes de ir na polícia acusar lá o pobre do visitante, para procurar lá a sonâmbula. Você vê que coisa interessante, né? Porque se ela vai à polícia, todas as suspeitas recairiam sobre o visitante mesmo, né? E aí não tinha roubado nada. Ia gerar uma situação constrangedora. Então os Belhommes dirigiram-se à casa da senhora Roja, bem certo de que haviam sido roubados e na esperança de que lhes fosse indicado o ladrão, que em sua opinião só podia ser o visitante. Então você nota que aqui no pensamento deles estava toda a figura do visitante, né? Então tudo indicava no sentido dele, né? Sim, eles estavam convencidos. Então, se essa sonâmbula pudesse ver apenas o pensamento, ia ver que o ladrão foi o visitante, porque era isso que estava no pensamento dela, né? Bom, tal era, pois, seu pensamento exclusivo. Ora, depois de minuciosa descrição do local, a sonâmbula lhes disse. Então a sonâmbula viu à distância lá o quarto dela, o armário, né? Viu tudo. Então, depois de minuciosa descrição do local, a sonâmbula lhes disse: não fostes roubados. Vosso dinheiro está intacto no armário. Apenas pensais tê-lo posto com a roupa velha, quando na verdade colocou com a roupa nova. Com a roupa nova. Retornai à vossa casa, lá o encontrareis. Que alívio, né? Poxa. Pena que a gente não conhece um sonâmbulo, né? Resolve tantos problemas. Bom, efetivamente foi o que aconteceu. Ao relatar esses dois fatos, e poderíamos citar vários outros igualmente conclusivos, nosso objetivo foi provar que a clarividência sonambúlica nem sempre é o reflexo de um pensamento estranho, que o sonâmbulo também pode ter uma lucidez própria, absolutamente independente. Disso resultam consequências de alta gravidade, do ponto de vista psicológico. Aqui temos a chave de mais de um problema que examinaremos ulteriormente quando tratarmos das relações existentes entre o sonambulismo e o espiritismo, relações que projetam uma luz inteiramente nova sobre a questão. Então, aqui termina o tema Independência Sonambúlica, que está na Revista Espírita de novembro de 1858. Tranquilos? Tranquilo. Agora, mais uma vez... prova evidente, né? Evidente, e mais uma vez como é importante estudar a Revista Espírita, né? E como Kardec, né, buscava em outras coisas, né, a verdade e o fato. Sim. Né, provando que tinha independência. Sim, né? E aqui, né, ninguém de boa fé vai querer refutar o Kardec. Exatamente. Né? Porque era o bom senso encarnado mesmo, né? De uma lógica irretorquível. Bom, mas ainda na revista de novembro de 1858, nós entramos num novo tema intitulado Uma Noite Esquecida, ou A Feiticeira Manousa. Né? A gente vai entender, né, por que esse título. E logo abaixo desse título tem uma informação, assim, 12ª noite dos contos árabes, ditado pelo espírito Frédéric Soulier. Esse Frédéric Soulier tem uma nota de rodapé aqui, dizendo que foi romancista, dramaturgo, crítico e jornalista francês, autor do livro Memórias do Diabo. Então, esse mesmo Frederic aqui, que quando encarnado escreveu o livro Memórias do Diabo, ele escreve também através de uma determinada médium, tá? Então, agora a gente vai ter que prestar bastante atenção, senão a gente se perde aqui, porque ele escreve aqui um mini romance, né? E a gente vai ter que acompanhar isso sem se perder. Né? Bom, então, Uma Noite Esquecida, ou A Feiticeira Manousa. Aí vem
é o primeiro prefácio do editor. Esse editor aqui é do editor da Revista Espírita, que é o próprio Allan Kardec. Tá? Então, ele diz o seguinte: no corrente ano de 1856, as experiências de manifestações espíritas que se realizavam na casa do senhor B, e aí o senhor B também tem uma nota de rodapé, dizendo referência ao senhor Baudin, né, cujas filhas adolescentes, Caroline né, e Julie Baudin, foram as primeiras médios que concorreram para o trabalho de Allan Kardec, vide Obras Póstumas, segunda parte, A Minha Iniciação no Espiritismo. Então, realmente, quem já leu Obras Póstumas, né, lá onde Kardec titula A Minha Iniciação no Espiritismo, viu lá ele falando a respeito dessas duas médiuns aqui, da Caroline e Julie Baudin. Tá? Então, aqui, voltando, né, no corrente ano de 1856, as experiências de manifestações espíritas que se realizavam na casa do senhor Baudin, né, Itabê, vou falar o nome, na rua Lamartine, atraíram uma seleta e numerosa assistência. Eram mais ou menos sérios os espíritos que se manifestavam nesse círculo. Alguns disseram coisas de admirável sabedoria e notável profundeza, como se pode julgar por O Livro dos Espíritos, que ali fora começado e em grande parte realizado. Olha só que informação interessante, importante, né? O próprio Kardec dizendo que o Livro dos Espíritos começou na casa do senhor Baudin. Essas médiuns aqui são responsáveis por grande parte da nossa... As filhas dele. Isso, do grande parte do que nós conhecemos hoje e admiramos no Livro dos Espíritos, né? Então ele fala assim, ó... Então, como se pode julgar por O Livro dos Espíritos, que ali fora começado e em grande parte realizado. Outros eram menos sérios. Seu humor jovial prestava-se de bom grado a pilhérias, mas daquelas que jamais se afastavam das conveniências. Então, alguns eram engraçados, mas não eram rudes, não eram baixos, né? Bom, neste número se achava Frederic Solier. Então, Frederic Solier estava entre esses joviais, né? Bem-humorados, esse tipo de coisa. Então, neste número se achava Frederic Solier, que veio espontaneamente, sem haver sido convidado, e cujas visitas inesperadas eram sempre um passatempo agradável para os membros daquele círculo. Tá? Esse círculo que ele fala era a casa do senhor Baudin, tá certo? Sim. Sua conversação era espirituosa, fina, mordaz, coerente e jamais desmentiu o autor das Memórias do Diabo. Aliás, nunca se deixou envolver pela lisonja. Quando lhe dirigiam algumas perguntas um tanto mais espinhosas de filosofia, confessava francamente sua incapacidade para resolvê-las, dizendo que ainda se achava bastante ligado à matéria e que preferia as coisas alegres às sérias. Né? Então, coisas mais profundas ele se recusava a responder. Como se dissesse assim, eu não quero esquentar minha cabeça. Né? Exatamente. Eu quero viver alegre. Uhum. E era um espírito que dizia para o senhor Godin que ele não sabia. Sim, então mostrava seriedade, né? Questões filosóficas, eu quero brincar. Bom, vamos lá. A médium que lhe servia de intérprete era a senhorita Caroline Baudin, uma das filhas do dono da casa, do gênero exclusivamente passivo e que não tinha a menor consciência do que escrevia, podendo rir e conversar como bem lhe aprouvesse, o que fazia com prazer, enquanto sua mão se movimentava sobre o papel. Então é muito semelhante a Chico Xavier, né, que podia estar fazendo outra coisa, conversando com as pessoas e a mão lá se movimentando, escrevendo. Então ela continuava conversando com as pessoas, ria, contava piada, etc. E estava psicografando, né? Fenômeno super interessante. Então durante muito tempo o meio... Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás. Então, podendo rir e conversar como bem lhe aprouvesse, o que fazia com prazer, enquanto sua mão se movimentava sobre o papel. Durante muito tempo, o meio mecânico empregado foi a cesta de bico. A cesta de bico aqui também tem uma nota de rodapé, dizendo esse processo, bastante primitivo, está descrito na segunda parte, capítulo 13, item 154, de O Livro dos Médiuns. Tá? Como é que funcionava essa cesta de bico? Né? Um lápis preso numa cesta, né? E aí o médium colocava só o dedo em cima de uma borda da cesta e a cesta entrava em movimento. Então, durante muito tempo, o meio mecânico empregado foi
a cesta de bico. Mais tarde, a médium se serviu da psicografia direta. Então, a gente vê que a própria Caroline, né, provavelmente a irmã dela também, a Julie, chegaram a trabalhar com a cesta. Depois de que passaram... Imagina ter que escrever tudo que foi escrito no Livro dos Espíritos com uma cesta de bico, né? Nossa Senhora! Bom, vamos lá. Perguntarão, sem dúvida, que prova possuímos de que o espírito comunicante era o de Frederic Soulier e não outro qualquer? Porque qualquer um poderia se apresentar com o nome dele, né? Sim. Não nos cabe tratar aqui da questão da identidade dos espíritos. Diremos somente que o de Soulier se revelou por detalhes de tal forma numerosos que não podem escapar a uma observação atenta. Muitas vezes uma palavra, um gesto, um fato pessoal referido vinham confirmar que se tratava dele mesmo. Por diversas vezes deixou sua assinatura, que foi confrontada com as originais. Um dia pediram-lhe que desse seu retrato, e o médium, que não sabe desenhar e que nem mesmo jamais o tinha visto, fez um esboço de uma semelhança extraordinária. Então, no caso que foi desenho, não foi pintura, como a gente viu no outro programa, né, mas também era um médium que não sabia desenhar nada e desenhou o senhor, esse espírito aqui, né, o Frederic Soulier, né, e com uma semelhança muito, muito forte, né? Bom, vai nosso tempo acabar de novo. Deixa eu prosseguir aqui um pouquinho. Assim, ninguém na reunião havia tido relações com ele quando vivia, com o Soulier. Por que então vinha sem ser chamado? É que se tinha... Ninguém nem pensou nele, né? Então Exatamente. Ele era um intruso ali. Né? É que se tinha ligado a um dos assistentes sem jamais ter revelado o motivo. Só aparecia quando essa pessoa, esse assistente, se achava presente. Então, não era médium. Ele tinha elo, né? Ele tinha um elo. Com essa pessoa que era assistente, nem era médium nem nada. Sim. Né? Então, só aparecia quando essa pessoa se achava presente. Entrava com ela e com ela ia embora. De sorte que, quando não estava presente, ela também não vinha. E coisa bizarra. Quando Soulier estava lá, era difícil ou mesmo impossível haver comunicações de outros espíritos. O próprio espírito familiar da casa cedia-lhe o lugar, dizendo por delicadeza que deveria fazer as honras de sua casa. Então, ele era um espírito muito querido pelos próprios espíritos. Então, vocês veem, Astênio, que como eles nos observam, né? Sim. Nos observam. A gente vai por pensamento em algum lugar, em alguma casa espírita, né? E eles entram ou não entram de acordo com a necessidade. Sim. Né? Eles estão sempre em movimento. Nesse caso aqui não chegou a ser esclarecido, mas também essa vinculação, né, desse espírito do Soulier com aquela pessoa que simplesmente assistia às reuniões. Sim. Não era uma vinculação fortuita, gratuita. Exatamente. Né? Não foi revelado, provavelmente nem houve interesse em saber qual a causa daquilo, mas certamente um ser muito querido dele, Sim. ainda que de outra existência, né, e daí por diante, né? Bom, um dia anunciou que nos dariam um romance. Então, o Frederic Soulier, numa dessas reuniões, na casa do Sr. Baudin, disse que ia dar ao grupo um romance, ele ia escrever um romance. Então, naquela época, era muito difícil romances, né? No nosso tempo, Sim. O que mais nós temos romances. São romances, mas na época era muito difícil. Então, você um dia anunciou que nos daria um romance à sua maneira. E realmente, algum tempo depois, começou uma narrativa cujo início era muito promissor. O assunto relacionava-se com os druidas e a cena se passava na Armórica, ao tempo da dominação romana. Então ele escreveu um romance sobre um tema pesado, difícil de ser desenvolvido e obviamente que sem nenhuma participação consciente da médium, né? Que a médium que não conhecia... E era um druida, né? Sim. Eles eram sacerdotes. O romance iria se passar lá, né? Sim. Naquele povo druida. Bom, mas o nosso tempo está no finalzinho, não adianta eu prosseguir aqui, porque a gente vai parar sem entender, a gente vai ter que retomar. Exatamente, aí é melhor começar no próximo. A gente retoma no próximo programa. Então, meus amigos, meus irmãos, está terminada aqui a obra, né, a continuação de Allan Kardec, de 1858 a 1868. Lembrando a vocês,
o Clube da Fraternidade, 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Nós nos despedimos por agora. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.